Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje, poderosa, que vai te abençoar no nome do Senhor. Diz assim, Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga assim comigo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Você está aqui hoje nesta igreja, você está aqui hoje neste culto, porque o Evangelho tem alcançado o teu coração. O Evangelho tem tocado a tua vida. Nós estamos aqui hoje porque este Evangelho é poderoso. Diga aleluia. O significado da palavra Evangelho é boas novas, é boas notícias. O Evangelho não é má notícia. O Evangelho não é anúncio de calamidade. O Evangelho não é anúncio de coisas ruins. O Evangelho é o anúncio das boas novas de Deus para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Quando Jesus nasceu, os anjos apareceram para alguns pastores e os anjos falaram assim: hoje nós anunciamos a vocês boas novas. Nasceu em Belém aquele do qual estava profetizado nas Escrituras. Ei, irmãos, o Evangelho é as boas novas de Deus para você e para mim. É tão bom receber uma boa notícia, sim ou não? Quando você recebe uma boa notícia, quando você recebe uma mensagem no WhatsApp de uma boa notícia, você fica tão feliz. Ei, irmão, em nome de Jesus, receba hoje a melhor das notícias. Receba hoje a melhor das novidades. Receba hoje as boas novas da salvação, em nome de Jesus. O Evangelho é essa boa notícia. O Evangelho, ele traz esperança, traz vida, traz libertação a todos os que nele creem. Toda pessoa que crê neste Evangelho recebe esta vida, recebe esperança, recebe libertação, recebe salvação. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra de Deus: porque a fé vem por ouvir o Evangelho. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Toda vez que você ouve o Evangelho, toda vez que você ouve a palavra, a fé, ela brota dentro de você. A fé é alimentada no teu coração. É por isso que o crente, é por isso que o cristão não pode, irmão, deixar de ouvir o Evangelho. É por isso que você não pode deixar de ouvir as boas novas. Quantas vezes você está triste, quantas vezes você está enfrentando uma situação, e quando você ouve o Evangelho, quando você ouve as boas novas, quando você recebe as boas notícias de Deus para você, você se reanima, você se levanta, você se ergue, você recebe renovo, você recebe bênção, você recebe paz, você passa a glorificar, você passa a ter esperanças. Quantas pessoas, irmãos, que estavam enfrentando lutas terríveis, quantas pessoas estavam em momentos tão desesperadores, e elas ouviram o Evangelho, e essas pessoas foram resgatadas do meio da tristeza, foram resgatadas do meio de uma depressão, foram resgatadas de meio de uma angústia, porque o Evangelho é este poder que alcança o teu coração, que visita você, que traz ao teu coração essas boas novas. Ah, meu Deus, obrigado pelo Evangelho.
Eu sou fruto do Evangelho, irmãos. Um dia eu ouvi o Evangelho. Um dia eu ouvi a palavra de Deus e não tinha mais como eu viver o mesmo, como a irmã cantou aqui a música. Eu vivia num calabouço, mas o Evangelho me alcançou. Você vivia num calabouço de pecados, de enganos, de tristezas, de sofrimento, mas o Evangelho penetrou, irmãos. O Evangelho penetra nos lugares mais fechados. O Evangelho penetra nos ambientes mais difíceis. O Evangelho transforma. O Evangelho traz impacto. O Evangelho, ele entra com esta vida sobre nós. Diga obrigado, Senhor, pelas boas notícias. Irmãos, o Evangelho, a essência do Evangelho, reside no poder de Deus. Olha o que o texto diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não é uma história contada. O Evangelho não é algo que simplesmente você ouve como histórias, como outras que este mundo conta. O Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder. Você quer experimentar o poder? Então ouça o Evangelho. Você quer ter o poder de Deus na tua vida? Ouça o Evangelho. Toda pessoa que ouve o Evangelho, irmãos, este Evangelho traz sobre a vida dela o poder de Deus, porque a essência do Evangelho é o poder. Diga assim: eu recebo o poder de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Então, a essência do Evangelho é o poder de Deus. E o centro do Evangelho, diga assim: Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho. Todo o Evangelho, ele aponta para uma pessoa. Todo o Evangelho, ele mostra uma pessoa. Quando você vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia vendo Jesus na Bíblia. O Evangelho vai sempre apontar você para Jesus, porque Jesus é o centro do Evangelho, porque Jesus é que é as boas notícias, porque Jesus é que é as boas novas para você, para cada um de nós. O Evangelho revela o plano de Deus para a redenção da humanidade, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz e a vitória gloriosa de sua ressurreição. Nele encontramos o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna. Obrigado, Deus, pelo Evangelho. Aleluia. Olhe para o irmão do seu lado. Diga assim: irmão, você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha de falar do Evangelho? Um dia, uma pessoa me disse: pastor, eu tenho vergonha de falar da Bíblia no meu trabalho. Irmãos, quando você tem vergonha de falar, é porque você não entendeu o poder que você está carregando. Quando você tem vergonha de falar do Evangelho, é porque você não entendeu o poder que o Evangelho tem. Essa semana eu estava fazendo a matrícula da Sara, e o professor falou assim: pastor, aqui na escola diz que é proibido pregar. Aqui na escola diz que é proibido falar de Jesus. Mas pastor, eu não aguento ficar sem falar de Jesus na minha sala de aula. Eu tenho que falar do Evangelho, eu tenho que anunciar Jesus. Se todo cristão, irmãos, entendesse isso, eu não me envergonho. Eu não me envergonho de falar deste Evangelho. Eu não me envergonho de falar deste poder. O Evangelho, ele é o poder de Deus
para transformar as nossas vidas. Diga aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, versículo 18 ao versículo 20. Olha o poder do Evangelho, irmãos. Atos 19, versículo 18 ao versículo 20, diz assim: muitos também dos que haviam crido vinham confessando e revelando os seus pecados. E um bom número dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntando os seus livros, os queimaram diante de todos, e calcularam o seu preço, e acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, o Evangelho do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Diga aleluia. O apóstolo Paulo, ele chega numa cidade cheia de pessoas místicas, cheia de pessoas, irmãos, que mexiam com coisas ocultas, artes mágicas, cheia de pessoas dominadas por demônios. E o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho àquelas pessoas, e as pessoas começam a crer no Evangelho. E é tão impactante o poder que o Evangelho faz nessas pessoas, que elas trazem os seus livros de magia, livros de coisas ocultas, e em praça pública, diante do povo, queimaram aqueles livros. Aqui diz a Bíblia que chegou a um preço, aqueles livros, de 50.000 moedas de prata. Muito dinheiro, muito dinheiro. Eles queimaram aqueles livros de mágicas, de artes ocultas, de coisas erradas. Queimaram, e diz assim o versículo 20: assim o Evangelho do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, o Evangelho vai prevalecer. Não existe encantamento, não existe coisa oculta, não existe demônios, não existe opressão maligna que pode resistir quando o Evangelho entra no coração de uma pessoa. Ele pode ser a pessoa mais envolvida com coisas erradas, mais envolvida com coisas pecaminosas, mas na hora que o poder de Deus, na hora que o Evangelho penetrar no coração dessa pessoa, vai prevalecer na vida dela, em nome de Jesus. Eu já tive a experiência de ver pessoas da macumba queimando suas roupas, quebrando aquelas imagens de demônios. Já vi, já presenciei, já estive nos lugares assim, de conversão de macumbeiros, irmãos. Tão forte o impacto do Evangelho naquela pessoa, que elas trouxeram, irmãos, em sacola, aquelas roupas, aqueles demônios ali, em forma de imagens, e a gente fez uma grande fogueira, queimando aquelas coisas ruins. O Evangelho traz impacto na vida das pessoas. O Evangelho prevalece nos corações. O Evangelho transforma. Diga comigo, o Evangelho transforma. Quando nos deparamos com o Evangelho e recebemos em nossos corações, algo extraordinário acontece. O poder de Deus é desencadeado em nossas vidas. Nossos pecados são lavados, nossas culpas são removidas e recebemos a justificação diante de Deus. O poder do Evangelho nos liberta das correntes do pecado e nos conduz à liberdade em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus, o Evangelho é poderoso. O Evangelho, irmãos, ele nos capacita a anunciar as boas novas. Quando você tem o Evangelho em teu coração, quando o Evangelho está dentro de você, você quer falar dele, você quer anunciar o Evangelho. Toda vez que uma pessoa está escondendo
está se envergonhando do Evangelho, é porque este Evangelho ainda não penetrou na vida daquela pessoa. Porque em quem o Evangelho penetrou, a vontade que ele tem é de compartilhar o Evangelho, é de testemunhar o Evangelho, é de anunciar as boas novas de salvação. Somos chamados a ser testemunhas de Cristo, a proclamar as boas novas a toda criatura. Quando compartilhamos o Evangelho com amor e ousadia, o Espírito Santo age nos corações das pessoas e as conduz à salvação. O poder do Evangelho é capaz de quebrar as cadeias de pecado, restaurar relacionamentos e trazer esperança aos desesperançados. Anuncie o Evangelho, irmãos. Fale o Evangelho. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 29 até o versículo 31. Olha o que a palavra de Deus diz aqui para nós. Atos 4, versículo 29 até o 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez o Evangelho, enquanto estendes a tua mão para curar e para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha o que eles estavam orando. Eles estavam dizendo: Senhor, Senhor, concede aos teus servos que anunciem o Evangelho com intrepidez, com ousadia. E enquanto nós anunciamos o Evangelho, que o Senhor estenda a tua mão para fazer curas, para fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus. Quando nós anunciamos o Evangelho com ousadia, com intrepidez, com coragem, quando nós pregamos o Evangelho, irmãos, Deus estende a mão dele e começa a fazer curas, sinais e maravilhas no meio do povo. Diga aleluia. O versículo de número 31 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Diga aleluia. Agora abra Atos capítulo 6, versículo 7. Atos 6, 7. Diz assim a palavra do Senhor: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora abra Atos 12, versículo 24, diz assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos capítulo 13, versículo 49, diz assim: e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levar o Evangelho a crescer no meio desta cidade, irmãos. Nós precisamos espalhar o Evangelho pelos 4 cantos de governador Eugênio Barros. Os discípulos não ficaram parados. Os discípulos não ficaram só em Jerusalém. Eles entraram pelas cidades. Eles foram em todo lugar. Eles espalharam o Evangelho. E a palavra de Deus crescia a cada dia. E se multiplicava o número das pessoas que estavam crendo no Evangelho.
Sabe, irmãos, se nós não pregarmos, as pessoas não irão crer. Se nós não falarmos o Evangelho não irá se espalhar. Se nós não anunciarmos a palavra não vai crescer. Precisamos anunciar o Evangelho. Mas voltando para o texto da minha mensagem, de Romanos 1, versículo 16, o texto diz assim: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação. Para a salvação. Você só pode ser salvo, irmãos, se você ouvir o Evangelho. Nenhuma pessoa tem condição de ser salvo se não ouvir o Evangelho. É interessante, a Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, Atos capítulo 10. Cornélio era um gentil, não era um homem convertido ainda, mas era um homem que já tinha um coração voltado para Deus. E um dia ele estava orando, um anjo apareceu para Cornélio. E o anjo falou assim: Cornélio, manda alguém chamar na cidade de Jope um homem chamado Pedro, para ele vir aqui te anunciar algo. Cornélio chamou seus empregados e mandou eles ir em Jope, era uma outra cidade. O anjo deu o endereço da casa de Pedro. Os homens chegaram na casa, falaram com Pedro e disseram: olha, o nosso Senhor mandou vir aqui, porque um anjo apareceu para ele e nos mandou vir à tua casa para você ir até ele. Pedro veio, chegou na casa de Cornélio. Estava Cornélio com a família dele, com os vizinhos, com os amigos. E Pedro começou a fazer o que, irmãos? Anunciar o Evangelho, as boas novas. Diz a palavra de Deus que quando eles ouviram o Evangelho, eles creram e foram salvos. Aí eu te pergunto assim: como é que um anjo aparece para um homem? E por que o anjo não falou logo? Teve esse trabalho todinho de ter que mandar ir em outra cidade buscar Pedro. Por que o anjo não falou, irmãos? Por que o anjo não disse a mensagem? Por que o anjo não pregou o Evangelho? Sabe por quê? Porque anjo não prega o Evangelho. Anjo não prega. A Bíblia diz que os anjos desejam pregar, mas não foi dado a eles o direito de pregar. Anjo não pode pregar Evangelho. Como assim, pastor? Só a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu a autoridade, recebeu a unção para pregar o Evangelho. O anjo aparece e manda chamar o servo de Deus. Tem muito anjo aparecendo por aí, irmãos, e falando com as pessoas, dizendo assim: olha, o teu vizinho bem aí é crente, manda chamar ele para ele falar para ti. Tem muito anjo aparecendo para os muçulmanos. Eu já ouvi testemunhos, vários testemunhos de missionários relatando que anjos estão aparecendo para os muçulmanos, falando para eles, irmãos, procurarem certas pessoas lá, que são servos de Deus, que estão como missionários nesses países, e os muçulmanos se convertendo ao Evangelho. Então escute isso: se você e eu não pregarmos o Evangelho, como é que as pessoas vão ser salvas? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos que falar o Evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Olha o que o Senhor Jesus falou: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Diga assim comigo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O último sinal que falta para a volta de Jesus é o evangelho ser pregado em todo o mundo. Sabe por que que Jesus ainda não voltou, irmãos? Porque a igreja tem sido lenta no anúncio do evangelho às nações. Jesus ainda não voltou porque a igreja está muito vagarosa na sua missão de anunciar o evangelho. É a última profecia bíblica que falta se cumprir, porque as demais já se cumpriram. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria guerras, haveriam terremotos, haveriam fomes, haveriam pestes, haveriam doenças, haveriam pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso já não existe? Sim. A última profecia para a volta de Jesus, irmãos, é todo mundo ouvir o evangelho. Enquanto o mundo não ouvir o evangelho, Jesus não pode vir. Porque toda pessoa precisa estar diante de Deus, sabendo a verdade. Porque na hora do julgamento, quem não foi salvo não vai poder dizer assim: ah, eu não ouvi. Como é que eu vou ser julgado e condenado se eu não ouvi? Então, para que não haja ninguém argumentando de que não ouviu, é por isso que a profecia diz: tem que ser pregado em todo mundo, então virá o fim. Na hora que o evangelho chegar em todo mundo, e isso, irmãos, pode ser de qualquer maneira, via internet, via um panfleto, via rádio, de qualquer forma, o evangelho tem que ir. Tem que chegar nos quatro cantos, no meio dos índios. Tem que chegar, irmãos, lá nos povoados. O evangelho tem que penetrar em todos os ambientes, em todas as esferas da sociedade, no rico, no pobre, no branco, no negro, em toda pessoa o evangelho tem que chegar. Quando a última pessoa no mundo ouvir falar o evangelho, que é as boas novas é Jesus. Na hora que a última pessoa no mundo ouvir o nome Jesus, fecha-se as profecias bíblicas. Os céus bradam: é hora de voltar. É hora, porque não há mais ninguém inocente. Todos ouviram, todos sabem a verdade, todos ouviram a mensagem. Você e eu somos os responsáveis por anunciar o evangelho a todo o mundo. Diga aleluia. Irmãos, não subestime o poder do evangelho. É a mensagem que pode transformar vidas, curar corações feridos, trazer alegria em meio às adversidades. Que possamos abraçar o evangelho em nossas vidas, permitindo que seu poder nos molde e nos capacite a viver uma vida digna do nosso chamado. Diga aleluia. Se coloque em pé.